Hoje estamos iniciando mais uma Jornada do Guerreiro, nosso segundo episódio, onde vamos falar sobre o poder da constância. E aí, vou deixar uma frase para vocês para reflexão, que a verdadeira força, ela não nasce do impulso, mas da disciplina que constrói o extraordinário todos os dias. Então é isso, hoje nós vamos entender como o mindset militar, que é forjado no caos e na rotina, ele pode transformar equipes e líderes no mundo corporativo. E aí eu passo a fala agora para o nosso grande capitão Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Elaine. Boa noite, Johnny. Boa noite, Evelyn. Boa noite, guerreiros e guerreiras. Para falar desse assunto, né, o poder da constância, eu vou trazer um cara que eu sou fã dele, né? Então, esse oficial da Polícia Militar, esse capitão da Polícia Militar, amigo pessoal, ele é caveira em São Paulo. Ele é cursado no grupo de ações táticas especiais de São Paulo, é instrutor de tiro, tem o curso de controle de distúrbios civis, tem curso de segurança de autoridades, é paraquedista, é mergulhador, é atleta de CrossFit, né? É um líder nato e construiu a sua liderança com o passar dos tempos. Bom, meu grande irmão e amigo, Johnny Gomes. Johnny, seja muito bem-vindo. Paulo Cavalheiro, né? É o meu amigo aí, pessoal. Também a recíproca é igual. Respeito você demais e falo de Vossa Senhoria. Vira e mexe, eu falo pro pessoal. Entendeu? Eu tenho orgulho de ter você como amigo. Então, obrigado pelo convite aí. Muito obrigado, Elaine, também, pelo convite. Então, vamos conversar sobre essa questão da constância, que é tão importante aí na nossa vida. E vamos trocar ideias. É para você que faz bastante coisas, né? Tiro, paraquedas, mergulhador, atleta, a constância tem que acontecer, né? Senão você não entrega nenhum nem outro. Só vamos lá. Senão é muita coisa, depois eu não consigo, né? A questão do mergulho aí, eu até acho que tá errado. Eu não faço. Eu ainda não sou. Mas vamos. A hora que tiver um momento aí, pode ser. Porque realmente é muita coisa que a gente faz, a gente gosta. É a questão dessa constância aí, essa busca por conhecimento, por atividades. Isso é bom. Isso faz com que a gente sinta que a gente está vivo. Então sempre tem algo a aprender, sempre tem algo novo e bacana os desafios da vida. Então vai surgindo essa busca por conhecimento. Acho que ela nunca vai acabar. Eu brinco com, às vezes, os alunos que eu vou dar aula, até o meu efetivo que a gente conversa. Então o copo do conhecimento está sempre meio cheio. Então sempre tem um golinho para você ir lá, colocar. A gente vai aprendendo com todo tipo de pessoa, todo tipo de profissional e vamos tentando ser o melhor aí cada dia, né? Boa. Johnny, essa semana a gente conversou no nosso grupo a respeito da força da disciplina e da rotina. Então, comentamos vários tópicos a respeito desses dois assuntos e a gente sempre faz um paralelo para trazer isso para o mundo corporativo. Eu sei que você está já no mundo corporativo, você está com novos empreendimentos e tenho certeza que vai aparecer muito mais outros projetos para você. Você podia falar um pouquinho no que a rotina e a repetição elas constroem durante a performance, tanto dentro do quartel quanto no mundo corporativo? Claro, claro. Pode começar que a rotina não é prisão. Vou sempre fazer a mesma função, não. A rotina é um campo de treino da sua liberdade. É. Você dominando o básico, você vai conquistando o extraordinário. Então, aquela questão lá do básico bem feito, realmente isso é verdadeiro, né? A rotina não vai te limitando, ela te liberta o que realmente importa. Então, a gente está acostumado, né, nessa questão da rotina durante as nossas operações e atividades, e isso facilita porque na hora das questões, nas horas das pressões, você já tem algo que a sua mente, que o seu mindset está preparado para você executar. Eu até brinco assim, não, de vez em quando eu tenho medo de andar de moto, por que pareça, eu tenho medo, eu falo pro pessoal, mas colocar uma mochila nas costas e se jogar num avião em movimento é tranquilo, a gente consegue fazer.
Mas antes de tudo, antes de você subir no avião, colocar equipamento, você faz aquela rotina mental de toda a preparação até do salto até o pouso. Então, a checagem do equipamento, você confiar, você acreditar no procedimento, que isso funciona. Então, essa questão da rotina é extremamente importante para tudo na vida. E a gente tem que se adequar à questão de trabalhar com ela, porque a gente acredita que ela traz um resultado melhor, um resultado interessante aí para todas as atividades que nós iremos fazer, ainda mais na questão profissional, né? Na questão corporativista aí, a rotina vai te libertar. Então, não é algo chato, a gente torna algo interessantíssimo. Elaine, as pessoas muitas vezes elas confundem, né, que a rotina programada, a rotina que eu escolhi ter e a rotina que ela caiu na vida, que a vida levou ela de tal forma que ela caiu naquela rotina, né? Então, é importante deixar isso bem claro para quem está acompanhando a gente, que a rotina é a rotina que você escolheu fazer. Você se propôs a executar aquela rotina, você se propôs a fazer aquele ritual. O Johnny, quando vai saltar de paraquedas lá, ele tem toda uma rotina de acompanhar o equipamento dele, de fiscalizar, de repetir. Durante as operações policiais, nós temos uma rotina, não é uma rotina que acontece ao acaso, mas é uma rotina realmente que nós decidimos o que vai ser feito e nós somos a fundo naquilo ali, né? Então, muitas vezes as pessoas terminam confundindo, né? A rotina de deixa a vida me levar de qualquer forma, né? Com a rotina do que a gente está preparado e decidiu para fazer de verdade para a nossa vida, né? É uma rotina no estilo de um rito até, né? A gente tem até um checklist, tudo, mas para que as coisas deem certo, como a fala do Johnny, né? Ela acaba realmente te trazendo uma liberdade, porque você sabe o que precisa ser feito, por que você está fazendo o que você está fazendo e por que você tem uma sequência ali. E isso até me remete a uma experiência profissional que eu tive na indústria farmacêutica. E indústria farmacêutica a gente tem metas e tudo mais. Trabalhava com equipe médica e a indústria sempre me cobrava, Elaine, eu preciso de sequência e frequência. Era uma rotina bem difícil pelas metas que a gente tinha, mas se você não tiver uma sequência daquele rito, não tiver uma frequência daquelas atividades, você não tem o seu resultado. Então, acaba que é uma rotina, mas uma rotina de sequência e frequência que vai te dar liberdade, porque ela vai trazer resultados. Maravilha. Vamos para a próxima questão, Elaine? Pode ir. Vamos lá, Johnny. Você tem algum ritual pessoal, né, que te mantém no dia, mesmo nos dias mais caóticos? Puta, tem uma operação, hoje você está no BAEP, né? Então, você vai ter uma operação que vai ser apoio ao Ministério Público, criminosos de altíssima periculosidade. É um dia que tem tudo para ser um dia caótico. O Johnny tem um dia de competição, ele se preparou 6 meses para determinada competição, vai representar São Paulo lá em Nova York, vai ser um dia caótico. Existe uma grande probabilidade que coisas não agradáveis aconteçam, né? Você tem algum ritual? Você tem algum ritual pessoal que te protege, que te blinda, que gera um pensamento positivo na sua mente, que te prepara para esse tipo de circunstância? Vamos lá. Eu acredito, né, que o caos ele gera uma armadura, ele gera um preparo aí do profissional. Então, realmente, vai ter momento que você vai ser testado. Então, é interessante essa análise, né? Até esses dias eu estava estudando a questão do dia a dia nosso, né? Do dia a dia do policial. Ele é comparado, às vezes, com um atleta olímpico, porque a cada dia ele vai participar de uma prova. Então, o atleta olímpico lá, ele treina 4 anos para chegar na prova dele e dar o melhor. E a nossa rotina, todo dia tem uma prova olímpica pro nosso operacional, é. Então, a preparação que eu faço antes de executar cada missão, antes de sair e cumprir aí com os meus deveres, com os meus companheiros, com o meu time, com com a minha família, né? É se preparar mentalmente, blindar, antever a situação
passar pela minha mente o que que eu vou passar. Então, fazendo um paralelo já com a questão anterior, a gente vai aprendendo com toda a nossa rotina. A nossa rotina é uma ferramenta que vai preparar você perante os desafios. E a cada dia um desafio diferente. Então, a minha rotina é preparar a minha mente, preparando a minha mente para o que eu vou fazer. E isso aí eu confio em todo o meu potencial de profissional, no potencial do meu time. Então, eu olho para o meu time e acredito nele, acredito no que eu faço, acredito no resultado. E isso gera uma preparação melhor. Então, realmente, eu blindo a minha mente, blindo meus pensamentos voltado para a questão do resultado que eu quero, que eu vou buscar, que eu vou alcançar. E quem vence a primeira hora, né, do dia, já era. E já começou vencendo, né? Quem domina amanhã comanda a missão e disciplina é acordar antes da crise e vencer antes do primeiro e-mail ou telefonema que a gente vai receber. E eles vão chegar. Vão. Vai, Eles vão chegar. Você querendo ou não, eles vão chegar. vai chegar. E hoje, eu tava falando lá das redes sociais, né, meu? E você tá olhando assim, o seu celular começa a bugar. Começa a bugar e começa a ter os insights lá, você fala, começou. O meu dia começou. E está valendo. Começou. Pô, legal. Então, pô, coisa extremamente importante, né, Laila? Então, primeira coisa, né? Ele se conhece, né? Foi o tema da Sim, semana passada. o autoconhecimento O autoconhecimento, é primordial, né? Para a é gente poder fundamental, né? ter disciplina. Depois, É, conhecer o próprio time, né? Ele, sim, ele conhece o time dele. Ele conhece os operacionais que estão trabalhando com ele. E ele conhece o time dele que está na competição com ele, né? Ele conhece a equipe que está saltando com ele de paraquedas. Isso, sim, tem que conhecer, né, Johnny? isso é extremamente. Isso, Tem. essa Até, questão até porque no skydive, né? O paraquedismo que a gente fala, tem os lenheiros, né? O lenheiro, então os caras descem fazendo lenha lá em cima. Lenha, lenha. Ou seja, era para fazer alguma coisa tranquila, os caras vão se batendo para um lado e para o outro. Até você fazer, esse cara é lenheiro, eu não vou com ele, não. mas Normalmente, é uma questão da liderança e também de tomada de decisões, enfim, a questão da confiança, né? Você tem que confiar, é um elo de conexão com sua equipe e ter a confiança, conhecer a equipe. Então, a confiança para fugir desses lenheiros aí ou estar com eles é importante. com E certeza. aproveitando que a gente até comentou aqui sobre disciplina, Johnny, você já viveu a situação assim que a disciplina ela salvou a sua missão? Que de repente até a tua questão, ai, que eu quero parar, eu quero recuar, mas a disciplina vai fazer eu continuar, eu ir além. E aí, não sei se teria algum exemplo até para decisões e projetos no mundo corporativo, né? Como que essa disciplina pode estar salvando a questão corporativa? Já tive a questão de disciplina, performance sob pressão. E primeira coisa que eu entendo é tipo, a vontade falha, mas o procedimento não. Então, a gente tem os procedimentos. Fazer um paralelo aí nas questões de. Existem alguns times táticos que eles fazem invasões táticas. Então, vamos verificar um time de operadores que vão fazer uma busca e varredura no ambiente, numa edificação. Existem vários grupos táticos que sabem que algum dos operadores ele pode ser baleado. Ele pode ser baleado e ele vai ser baleado. Porém, o conhecimento, né? E o time confia tanto no procedimento que às vezes pode ser eu que serei o baleado. Mas eu sei que o resto do time vai cumprir a missão. Então, ele vai neutralizar lá o agressor. Diversos times táticos do mundo utilizam isso. Então, já teve situações que eu acredito. E é uma forma do autoconhecimento que a gente estava falando. Nós temos que acreditar no procedimento. Porque fora ele, aí tem as adversidades, né? Que a vida ela nos proporciona. Pô, a gente corre risco de vida na questão do paraquedismo, tudo. É um esporte de risco. Porém, eu confio no meu equipamento, no meu procedimento. Então, existe lá a questão do procedimento de emergência. Até hoje eu nunca precisei usar, mas
É uma lenda que a cada 1.000 saltos alguém vai precisar usar. Bem, então Quando você chegar no 999, você para. mas é questão estatística, né? Às vezes tem paraquedista que o cara tem uma pane com 50 saltos. E tem paraquedista com 3, 4.000 saltos e o cara nunca teve. Então, acho que cada um tem uma história. Mas acredito nos procedimentos. Então, voltando para o mundo corporativista, a gente entende que é o seguinte: os resultados que o nosso time vai alcançar estão ligados aos nossos procedimentos. O que pode ser feito ao longo do tempo, a gente faz aquela, tendo a mensuração, né, para verificar se esses procedimentos precisam ter alguns ajustes para os resultados que nós queremos. E acreditar, porque muitas vezes começamos e não acreditamos, mas realmente, cumprindo o que foi estabelecido, foi analisado, foi adequado para a realidade, o resultado ele vai vir. Então, eu confio lá no procedimento de emergência, que se eu dispor de um paraquedas inteiro aberto, eu sei que o outro vai abrir. E eu preciso acreditar, porque depois eu não tenho mais. Só são dois. Mas para você acreditar e seguir o procedimento, né, é a questão realmente ali da disciplina, da rotina que a gente falou no início, né, de seguir o rito para que esse procedimento aconteça certo, mesmo que algo venha que não esteja no planejado, mas como você seguir um rito certinho, seguir aquela rotina, ela literalmente vai te libertar ali, porque você vai seguir o procedimento da maneira correta. A questão de a vontade falha e o procedimento salva. Sim. É isso aí. O que a gente acredita que as grandes equipes táticas, né, as grandes forças especiais que realmente se destacam, é porque elas são meticulosas nos detalhes, né? Então, um detalhe que por muitas pessoas passaria batido, a forma de amarrar ou de ancorar um equipamento, a forma de conduzir um armamento, a forma de fazer uma entrada no ambiente, eles são meticulosos. E nós vemos que algumas forças policiais, né, a gente fala muito do 01, né, por vezes o 01 ele enfrenta muitas dificuldades, por quê? Porque ele termina deixando o procedimento de lado. E dentro das empresas a gente vê a mesma coisa. Os grandes times, eles têm os procedimentos bem claros ali. Cada um está bem ciente do que pode fazer e do que ele pode fazer, né? É lógico que dentro da esfera de atribuição, né, ou área de responsabilidade de cada profissional, ele tem que ter, né? Ele tem que ter o espaço que ele consiga ter uma oportunidade de decidir alguma coisa, né? Eu não posso deixar tudo dentro da área de responsabilidade dele, ele tem que decidir alguma coisa. Mas a gente vê que a correta utilização dos procedimentos é o que nos salvou na rua muitas e muitas vezes, né? E é o que tem levado as grandes empresas a obterem sucesso. Concordo plenamente. Vamos continuar, o Johnny. Motivação, né? Motivação. Quantas vezes você acordou motivado? Quantas vezes que você acordou só na base né? Igual a gente brinca, posta no Instagram, hoje eu vim treinar na força do ódio, né? Na base, na pura disciplina, né? Porque ser criança é fácil, né? Ser criança você faz aquilo que você não quer, né? Tipo, faz aquilo que você quer e tá bom, né? A vida do adulto é diferente, né? A vida do adulto vai fazer aquilo que por vezes ele não quer, mas tem que ser cumprido, né? No mundo do CrossFit, eu vejo, a gente vai observando a sua carreira, a sua trajetória, como que essa rotina, essa disciplina nos treinos, eu sei que o treino ele gera dor, né? Gera dor, gera contusão, né? Por vezes demora um tempo para você estar se recuperando. Como que você emprega a disciplina nessa área? A questão da disciplina, ok? A motivação, ela passa, mas a disciplina, não. É bem difícil, porque em cima de algum resultado existe sempre uma gama de procedimentos e atuações e posturas anteriores, né? E nós estamos acostumados só a ver o agora e ver o resultado, mas para atingir esse resultado que eu entendo, existe sempre a preparação.
Então, tem dia que a gente não vai estar motivado. Tem dia que você vai estar zoado. Você vai estar zoado e você vai falar, como que como que eu vou motivar alguém se eu não estou motivado? Hoje tá difícil, né? Voltando lá na questão da constância, na questão do autoconhecimento, né? A questão, por mais que você não esteja motivado, né? Aí eu faço um paralelo com a preparação para os campeonatos. O que faz diferença são os dias que você está sem vontade de treinar. Porque o dia que eu tô com vontade de treinar, é fácil. Eu vou lá, eu vou dar o meu melhor, vai ser legal, não sei o quê. Porém, o dia que eu não tô, esses dias que fazem um resultado diferente. São esses dias. Então, né? Final de semana, o pessoal vai, chuta o balde, dia do lixo, segunda-feira. Não, foco. Aí começa, a velocidade começa lá em cima. Aí conforme vai passando a semana, a motivação vai caindo. Mas aí você faz um paralelo e vem com a disciplina. A questão de você saber que esses dias difíceis fazem diferença no resultado. E acreditar no seu conhecimento, acreditar nos procedimentos, porque você, fazendo dessa forma na questão dos dias ruins, você vai conseguir motivar o seu time. Você vai primeiro conseguir se motivar e depois você consegue motivar o seu time. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa bem difícil, né? Voltando aí ao paralelo dos campeonatos, a cada dia, eu até brinco, a cada ano vai ficando mais difícil, porque a gente vai ficando mais velho, o corpo vai tendo um resultado. Então, na questão de potência potência corporal do resultado, pô, até é legal, mas a recuperação de um cara aí de 42 anos, que é o meu caso, já é diferente de 10 anos atrás. Então, eu acredito nos dias ruins. São os dias ruins que fazem a diferença. São os dias que você está preparado para enfrentar aquela desmotivação. E acredite em você, acredite no seu resultado. E os dias ruins, eles passam, porque a hora que você chegar num dia bom, você vai falar, cara, foi lá nos dias ruins que eu cresci. Foi lá no fundo do poço que eu encontrei impulso. Eu consegui subir, né? Então eu vejo, trabalhe nos dias ruins para ter os dias bons frente a frente. Você vai encontrar os dias bons, mas você vai ter que passar pelos dias ruins. Não vai ter jeito. Então a disciplina não é perfeição, né? É persistência mesmo sem vontade. Vai sem vontade. Ah, eu não quero treinar. Irmãozão, treina. Vai sem treinar, vai sem vontade mesmo. Pode ir, que depois você vai ver que você estava no caminho certo. Falei, Elaine, falei que eu ia fazer ele. Tem que aprender a agir mesmo sem vontade. Isso é constância, né? Manter a constância para poder ter o resultado. E quantas vezes, assim, quando você não está realmente motivado, você não está num dia legal, ou até a questão ali, tipo, de exercício, treino. Eu vejo meu exemplo, eu faço aulas de circo, né? Faço trapézio, tecido e lesionei um músculo. E eu estou uma semana sem treinar, justamente por isso. Então, assim, aí a gente fica até triste, né? Porque a gente tem uma constância. A constância também traz uma rotina, da qual você se acostuma, mesmo sem vontade, a continuar com aquilo ali, porque é necessário fazer o que precisa ser feito, né? Porque sempre tem uma vida que depende de você, sempre tem uma questão. Então, as pessoas elas buscam demais a motivação, mas elas não entendem que, com ou sem, eu tenho que agir, não posso parar. Segue em frente, né? Segue em frente, guerreiros. Perfeito, perfeito. A marcha inexorável do tempo. É, O É tempo, isso. o tempo vai passar. O tempo vai passar. Como E imagine toda vez que você olhasse assim, fala assim, se eu tivesse parado lá, se eu não tivesse continuado, se eu não tivesse acreditado, se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui hoje. Então, dias ruins trazem dias bons. sim, é o paradoxo da vida, né? A gente falha para aprender, a gente erra para acertar, para evoluir, e dias bons para ter os dias, né? Dias ruins para ter os dias bons. São os paradoxos, né? E todos nós teremos dias ruins, dias Sim. sem motivação. Elaine, teve um dia, né? Eu fiz o curso de operações especiais com o Johnny, né? O Johnny cuidou de mim e cuidava direitinho. Teve um dia a gente estava no acampamento,
tava com uma fome, um frio, tava todo zoado, as mãos tava tudo arrebentadas já não aguentava mais nada. Pensa numa fome que eu tava aquele dia. Aí apareceu um instrutor, né? O 37, o 37, o que que tá acontecendo? Você parece estar meio derrubado. Eu falei, eu tô com fome, seu instrutor, eu tô com muita fome. Ele está com fome, 37? Pede para ir embora então. Lá no acampamento lá, ó, tem um monte de comida lá. É só você entregar o boné e ir embora. Eu falei, tô com fome, seu instrutor. Mas eu não vou embora, não. Coloquei a mochilinha nas costas, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então, São coisas que a gente não. Isso eu não esqueço mais na minha vida, cara. Eu não esqueço mais. E, Elaine, eu até brinco. Eu falo pra todo mundo. O Cavaleiro, ele fez dois cursos, porque ele fez o nosso e o dele. Então, eu tiro o chapéu Ele se comigo aí. preparou, né? É o valor da preparação, né? Nosso episódio anterior, para manter a constância. Com certeza, com certeza. E ele fez, eu falo pra todo mundo, ele fez dois cursos. É um dos caras que eu respeito realmente. E ele teve vários dias ruins. Vários. Se eu tive 45, ele teve 90. Porque o pessoal tava na bota dele. O pessoal tava na bota dele. O 37 estava querendo dar trabalho. O 37, a gente até brinca lá, né, na questão. Às vezes você fica em observação. Então, é o dia que você. Tudo vai dar errado com você. Tudo vai dar errado. A gente brinca que dos 45 dias, ele deve ter ficado um dia fora da observação. Porque ele ficou todos os dias na observação. Mas o cara, ele venceu. Ele é merecedor, é. Que ele conquistou. Guerreiro. 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 Um dos melhores guerreiros que eu conheço. legal. Fala pra gente, você já, assim, a gente acredita, né? Algumas pessoas já nascem com traços, né? Traços de liderança, mas ao passar do tempo, quem busca o autoconhecimento, quem busca se desenvolver pessoalmente, consegue desenvolver ainda mais esses traços de liderança. Você trabalhou no policiamento a vida inteira, então você não foi um cara que foi para trás da mesa. Então, você terminou lidando no operacional a vida inteira. O que você aprendeu de traços de liderança, né, trabalhando na ponta da lança lá, que a gente consegue aplicar dentro do mundo corporativo? Ó, eu acredito, primeiro, que quem serve um propósito maior nunca luta sozinho. Então, eu nunca estava sozinho. Eu sempre precisava ter um ideal com o meu time, com o meu resultado. E como que é gratificante fazer policiamento dentro da polícia, né? E em várias questões, que seja você fazendo uma operação tática, uma invasão tática, algo mais complexo, ou que seja simplesmente parando e ajudando a tiazinha a passar a rua lá. É gratificante executar essas, essas missões. Para liderar pessoas, tá aí, né? Tá aí uma chave que os grandes líderes mundiais, corporativistas, militares, eles tendem a alcançar. É liderar pessoas. Está falando de motivação. Às vezes você vai estar motivado, o seu time não vai estar motivado. Vice-versa, às vezes você está desanimado, mas você chega num ambiente que o time contamina você positivo. Você, tá legal. Vamos, vamos, Vamos. vamos. E você sabe que a gente passou várias vezes isso daí no curso de operações especiais. O pessoal tinha, a coordenação tinha a maestria de abaixar a moral do guerreiro. Eles tinham o dom. Eles tinham um dom. Mas aí você olhava pro cara do lado e o cara do lado tava fudido também. Mas o cara tava dando um sorriso. Aí você fala, meu, então quer saber? Vamos lá, vamos fazer, vamos cumprir. Então, realmente, aquela questão clichê, né? O líder não manda, ele guia pelo exemplo, né? O propósito é o combustível da constância. Então, a gente acredita em algo que você vai trabalhar para ser um líder melhor. E isso vai fluir de uma forma tranquila. Então, sabendo identificar os potenciais de cada um, identificar o seu potencial, identificar o que a operação precisa ser alcançada, qual que é o objetivo da missão, qual que é o resultado que a minha empresa precisa alcançar, certo? Dentro das metas estabelecidas dos resultados que nós queremos, né? Sabendo aí
das fraquezas, das oportunidades de crescimento, das ameaças, né? Tendo toda essa análise complexa aí para auxiliar o líder a correr junto com o time, né? A levar o time a outro patamar. E não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que você precisa estar diariamente aí se atualizando, se aprimorando. Falávamos aí antes aí das redes sociais. Então, às vezes, tem vários insights que eles vão surgindo e você, pô, eu preciso colocar isso agora para o meu time. Então, quanto, quanto mais maleável, mais versátil aí o líder, ele vai identificando essas ferramentas, esses estímulos, eu preciso trazer isso para o meu time. Porque, mas às vezes o time não vai entender, e você também não vai entender, mas, meu, isso aqui é algo que eu preciso, é algo que eu preciso fazer. Então, essa aí é uma questão sempre de autoconhecimento, que nós já falamos também, né? E saber do potencial que o time tem, que você tem, que o líder ele é responsável por fazer, Bom, legal. Meu propósito, com certeza. o propósito. Se a sua equipe não tiver imbuída do propósito, a gente não iremos chegar a lugar nenhum, né? É. Não E iremos. muita resiliência ali e inteligência emocional, né? Tá aí um negócio que é extremamente importante. É. O jogo de emoções, né? Sim. E Lidar aí, com um jogo de emoções e de vaidades e aí requer muita estratégia, né? Tudo isso é um compilado para ser um guerreiro, né? Tanto no corporativo quanto no meio militar, enfim, qualquer ambiente familiar, colegas, amigos, enfim, a gente tem que ter esse jogo, né? De cintura ali, de manter a inteligência emocional. e não tem jeito, né, Lari? Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de pessoas, as coisas não vão prosperar, né? Não, não vai. Se não gosta de pessoas, você não gosta nem de você, né? Que também é uma pessoa cheia de altos e baixos e situações, né? É. Aquela energia, né? Aquela energia pesada, né? O fulano chegou, o céu fecha, começa a cair raio, a temperatura cai, faz parte. É isso aí. Chega no quartel, tá aquele monte de conversa no corredor, né? É. Você chega no quartel, tem um monte de conversa no corredor, você fala, meu, que conversaiada no corredor, né? Qual o problema? Né? A gente fala, né? O pátio do quartel fala. Dentro das empresas, o corredor das empresas fala. A rádio peão Não tem jeito. Quando a gente vê muita conversa no pátio do batalhão, eu falo, meu, temos algum problema. Eu só preciso descobrir agora qual que é o problema. é diferente que em casa, se ficar em silêncio, a mãe já se preocupa, né? Ih, tem muito silêncio. Agora, tanto na empresa quanto tem muito barulho, tem algo acontecendo. E o que eu vejo também, né, algumas questões, alguns líderes fazem isso. Ele sai do patamar dele e vai no corredor. E ele começa a analisar o que está acontecendo. Então, várias situações aí que os líderes até vão lá, se disfarçam, né? E entra lá no meio do corredor. Ah, entendi. Então é assim que está funcionando. É necessário compreender o que de fato está acontecendo. Não tem jeito. Com Você certeza. precisa, você precisa compreender o que o seu operacional está fazendo de certo e de errado, quais são as suas dificuldades. Agora, se você fizer igual aqui, eu estou vendo, eu não estou. O ruído vai continuar. O ruído vai continuar e aquele problema que poderia ser resolvido rapidamente, né? Até ele chegar em você, até alguém bater na porta da sua sala e falar: ô chefe, então, temos, temos um problema para resolver. Quando esse problema bate na sua porta, ele já não é mais um probleminha. Ele já se tornou um caos, né? Ele já se tornou um caos. Sim, sim, sim. E Quando para receber isso, a gente consegue digerir esse problema muito mais. Acontecia no hospital também, né? Ah, direto. O hospital tem a rádio peão, muito caos, é muita pressão, muita tomada de decisão, muito ruído de comunicação, que isso acaba interferindo, né, nas ações que você tem que ter, as estratégias. E aí você trouxe ali do líder, né, ir para o corredor e se disfarçar ali, ficar paisando para tentar entender também o contexto. Acontece da mesma maneira. No corporativo, assim, só muda o cenário, mas as atitudes são pessoas, né? As atitudes, elas são muito parecidas. E eu também já liderei 18 instituições hospitalares ao mesmo tempo.
cenário de crise real, que não tinha dinheiro mesmo, literalmente, não tinha dinheiro para comprar nem a dipirona, nem o soro, muitas vezes. E aí conversa de corredor, porque daí o time fica lá. Que liderança é essa? Que não consegue colocar uma dipirona, e a culpa não é da liderança. Existe toda uma questão nos bastidores por trás que ninguém muitas vezes sabe. E você manter uma liderança, manter uma postura, fazer com que o pessoal seja disciplinado, que mantenha constância mesmo no caos, exige muita resiliência, que eu falei, e a inteligência emocional, mas justamente de sair do seu patamar e ir para o corredor, entender o que estão falando, para você usar a mesma linguagem e conversar com as pessoas, acalmar para que elas cumpram as suas atividades, cumpram aquilo que elas precisam fazer. Então, não sei se em outras áreas do corporativo funciona da mesma maneira, mas imagino que acaba que muda o cenário, mas as histórias se repetem, né? Só que, assim, logicamente, a gente tem ambientes com mais pressão, né? Principalmente tanto o militar quanto o de saúde, por exemplo, nós estamos pensando em vidas, né? Salvar vidas, um é da morte, o outro é de outras questões, mas existe essa pressão um pouco maior para tomada de decisão, para manter a disciplina, porque existe uma pressão não só para você atender a demanda, mas existe a pressão para você se tornar o profissional que vai conseguir atender a demanda do mundo real, tanto dentro quanto fora. Perfeito. Ô, Johnny, deixa uma mensagem para a gente, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, deixa uma mensagem para quem está trilhando a jornada do guerreiro. Vamos lá, a gente pode começar. Pô, eu faço sempre o seu melhor. Vai lá, faz o seu melhor, nos dias ruins. O sucesso é a soma dos dias que você venceu sem vontade. Constância é a verdadeira força do guerreiro moderno. Então, faça o seu melhor, acredite em você, acredite no seu potencial. Você é muito maior do que você imagina. Você é muito maior do que você imagina. Isso a gente mesmo vai se sabotando, mas precisa de alguma situação que você sai da zona de conforto, que você é jogado no caos, para você falar, nossa, o meu potencial era aquilo lá, eu alcancei e eu nunca imaginei. Então, tem aquela questão, eu faço um paralelo, se você perdeu uma chave e você precisa achar essa chave, e essa chave está no cômodo. Só que se você pegar e mandar aquela mensagem, nossa, meu, eu não vou achar essa chave, eu nem sei onde que ela tá. A probabilidade de você entrar e achar, ela diminui. Mas tá bom, eu não sei onde tá essa chave, mas eu vou achar, eu vou acreditar. Então, vem o dia zero, vence o dia zero, levanta a cabeça e as batalhas elas vão surgir. Então, vem aqui deixar algo aí, eu digo, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Independente do dia, independente da motivação, faça o seu melhor. E você vai colher resultados. Perfeito. E caveira, E hoje a gente aprendeu, né, que a vitória mesmo, ela nasce realmente da disciplina e ela não vem da motivação. Motivação a gente corre atrás, né, mas a disciplina, a constância, aquilo que eu falei no início, né, sequência e frequência das atividades, é isso que realmente vai trazer o nosso resultado, nossa vitória. Espero que, né, dessa nossa conversa toda, que ela inspire grandes líderes, outros profissionais a treinar pelo menos o básico todos os dias. Como falamos, né, o extraordinário é só o resultado do que a gente faz no dia a dia, no nosso silêncio, ali bem quietinho, mas a nossa disciplina, nossa constância vai trazer o extraordinário. Com certeza. É isso aí. como os tios dizem, né? Tornem as coisas simples ser estúpida. E boa. E segue o baile. E segue o baile. Ô, Johnny, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por transmitir a sua experiência de vida, os seus conhecimentos, um bate-papo sensacional. Tenho certeza que esse material aqui a gente vai conseguir absorver e gerar um monte de lições. Muito obrigado mesmo. Parabéns pela trajetória que você tem levado para a sua vida, né? Elaine, ele ia ser bombeiro. Que bombeiro o quê, irmão? Você vai para um policiamento comigo. Desistiu. Depois de 4 anos estudando no Barro Branco, querendo ser bombeiro, no último dia eu falei,
Você não vai ser bombeiro, não. Você vai comigo pro patrulhamento. E hoje, inclusive, eu tava lembrando daquela operação que nós fizemos. E, cara, eu preciso achar essas fotos que nós fizemos lá em Campo de Jordão. Aí, Elaine, nós montamos era o tático acadêmico. Inclusive, a gente tomou uma chamada de atenção na época, que não podia fazer isso ainda. Mas tudo bem. Nós montamos o tático acadêmico. E era sempre eu, o Cavaleiro e o Godoy. Então a gente fez questão de sempre estar junto, né? Então, o Cavaleiro a gente tinha que segurar ele. Sempre segurando. O Godoy, inclusive, virou bombeiro, né? E eu era o azarado, porque todo mundo encrencava comigo. E a gente trabalhou nessa operação, e as primeiras operações que nós éramos alunos ainda, né? E, pô, isso me traz lembranças positivas, boas. Eu tenho que achar as fotos, cara, deve estar em alguma mídia, algum pendrive antigão aí, porque realmente a nossa formação foi junto, né? Então eu era da bombeiro, o Cavaleiro nunca foi, né? E fomos pro policiamento, gostamos, mas eu admiro demais também aos bombeiros, né? E acho que tem campo para todo mundo, para a gente fazer o nosso melhor. Perfeito. Obrigada pela participação. Não sei se Jerry quer fazer uma pergunta. Eu vi aqui que o Akira também está nos assistindo. Não sei Grande Akira, São Paulino, grande São Paulino. se não, tudo bem. Senão a gente finaliza por aqui. Obrigada, Johnny. Obrigada, Paulo. E vamos em frente, guerreiros.